Quando a gente vai prescrever exercícios terapêuticos para um aluno ou para um paciente, é importante classificá-lo em iniciante, intermediário ou avançado. Mas qual é o critério ou quais são os critérios que nós devemos adotar para classificar essas pessoas nesses respectivos grupos? Eu vou dividir aqui com vocês a recomendação adaptada do Colégio Americano de Medicina do Esporte a esse respeito. Eu vou falar mais sobre esse assunto nessa aula, então vem comigo até o final. Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Quando a gente se refere especificamente ao treinamento de força ou, de uma forma mais ampla, ao exercício resistido, você não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Ou no mesmo grupo. Você precisa diferenciar a prescrição de uma pessoa iniciante em comparação a uma que já está numa condição avançada. Se você ficou confuso sobre os termos exercício resistido e treinamento de força, saiba que eles não são a mesma coisa. Tem uma playlist sobre exercícios resistidos aqui no canal, mas basicamente exercícios resistidos pertencem a um grande grupo de exercícios e nós podemos ter três objetivos principais nos exercícios resistidos. Um deles é o ganho de força muscular, que é o próprio treinamento de força. Então, nesse contexto, quais critérios a gente deve adotar para separar essas pessoas em iniciantes, intermediárias ou avançadas? A forma mais comum de classificar um indivíduo nesse sentido é em relação ao fator cronológico, ou seja, há quanto tempo essa pessoa está treinando. Só que aí a gente vai se deparar com um problema. Por quê? Vamos considerar que eu tenho duas pessoas. As duas estão treinando há 6 meses. Só que uma vem numa frequência de 5 vezes por semana, falta muito pouco, é muito disciplinada, ela faz tudo certinho ali. E essa outra, apesar de estar também há 6 meses, ela vem assim, o dia que dá, 1 vez por semana, 2 vezes por semana no máximo. Será que é correto colocar essas duas pessoas dentro do mesmo grupo só porque elas começaram o treinamento no mesmo tempo? Por isso, essa classificação que se baseia exclusivamente no fator cronológico é cheia de falhas. Por isso, além do fator cronológico, é recomendado que você acrescente a presença de adaptações fisiológicas desejadas. Pensando nisso, o Colégio Americano de Medicina do Esporte fez a seguinte recomendação: a gente classifica como iniciante aquela pessoa que não tem experiência no treinamento de força ou que não pratica essa modalidade por um tempo suficiente para apresentar as adaptações fisiológicas decorrentes do período anterior de treinamento. Ou seja, aquela pessoa que já tem uma experiência prévia, mas ela está parada há muito tempo, quando ela retornar, ela volta a se enquadrar como iniciante. A gente precisa lembrar que nos iniciantes estão acontecendo vários ajustes neurais, várias adaptações no sistema neuromuscular, tanto no aspecto intramuscular como no intermuscular, que vão dar base para os eventos fisiológicos seguintes que estão relacionados às adaptações musculares. Se você quiser saber mais sobre quais adaptações neurais estão acontecendo nessas primeiras semanas do treinamento de força, eu vou deixar o link aqui com o vídeo que tem no canal explicando tudo. E os intermediários, quem se enquadra nesse grupo? Os intermediários são as pessoas que estão consistentemente em treinamento há aproximadamente 6 meses. Perceba que quando a gente fala aproximadamente, não existe um rigor muito grande em relação ao tempo, né? Então, se você tiver lá 5 meses ou há 7 meses, pode ser que você também se enquadre no grupo de intermediários. O que deve ser associado aí ao tempo é a questão da consistência, ou seja, em outras palavras, né, se a pessoa está fazendo corretamente, se ela está fazendo numa frequência adequada. E se ela está fazendo de fato da forma adequada, correta, ela já vai ter observado algumas adaptações fisiológicas, como um ganho de força, uma melhora da coordenação, que são os eventos que acontecem nesses meses iniciais.
especialmente nas 12 primeiras semanas predominam as adaptações neurais e nas semanas seguintes começam a predominar as adaptações musculares. E como são caracterizados os indivíduos no estágio avançado? Os avançados são aqueles que têm pelo menos 1 ano de experiência no treinamento de força. No entanto, é necessário que ele seja feito de forma sistemática e que o praticante já tenha ganho importante tanto de força quanto de hipertrofia muscular. Essa é, portanto, a recomendação adaptada do Colégio Americano. E uma informação importante que precisa ser colocada nesse contexto. Para que a gente tenha os resultados esperados, não basta só treinar corretamente, consistentemente. A gente tem que lembrar sempre daquele tripé: treino, a nutrição e o repouso. E quando a gente fala de nutrição, envolve todo o aporte de macronutrientes, de micronutrientes, ou seja, quando a gente fala de macro, a gente vai pensar nos carboidratos, nos lipídios, nas proteínas. Existe uma recomendação diária para cada pessoa que você vai ver lá no seu nutricionista, ele vai te avaliar, considerar suas comorbidades, o seu estilo de vida e vai dizer qual a quantidade de cada macronutriente que você precisa ingerir. E também os seus micronutrientes, as vitaminas, os sais minerais, também olhando para você de uma forma global, muitas vezes também através de exames que vão dizer se existem deficiências, se existe necessidade de suplementação. E também na parte nutricional envolve a hidratação. A gente vê que algumas pessoas acabam pecando por não beber a quantidade de água necessária e a desidratação pode até mesmo produzir fadiga precocemente. Então esse pilar nutricional é tão importante quanto o pilar do exercício. E o terceiro também, eu diria que os três têm pesos equivalentes, diz respeito ao repouso. E aqui eu tô falando tanto do repouso ativo, que é os dias que você não está treinando, são os momentos que você não está treinando, que a sua musculatura está se recuperando para o próximo treino, com toda a reposição de glicogênio, de cálcio, com todos aqueles eventos bioquímicos que fazem parte da construção da força e da hipertrofia. E também, quando a gente fala de repouso, é claro que a gente vai lembrar do sono. O sono em boa quantidade e em boa qualidade. Não basta você ficar simplesmente 10 horas na cama, mas você teve aquele sono superficial, aquele sono todo cortado. Então, quando a gente fala do treinamento de força, é sempre importante reforçar sobre os cuidados que devem existir em relação aos outros pilares que vão além do exercício. E aí, a gente vai associar tudo isso ao tempo de treinamento e à consistência. Quando a gente reúne todos esses elementos, a gente está oferecendo as condições ideais para que, de fato, o indivíduo ganhe hipertrofia e ganhe força muscular. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Se você quiser consumir mais conteúdo sobre esse tema, tem playlist aqui no canal sobre exercícios resistidos. E fica também o convite para você se tornar membro do canal. Aqui você vai ter acesso a mais materiais, a enquetes exclusivas e mais formas de você se aprofundar nesse assunto e oferecer uma melhor experiência para os seus alunos ou pacientes. Um grande abraço e até a próxima!